Oiê! No vídeo de hoje eu vou mostrar os meus favoritos do mês de maio. Antes de começar, eu quero falar pra vocês já curtirem o vídeo, se inscreverem no canal aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, que eu sempre posto muito Eu sempre vi várias pessoas fazendo vídeos de favoritos do mês. Eu sempre gostei de assistir, mas eu nunca achei alguma coisa pra fazer, colocar no meu vídeo de favoritos. Mas agora, esses últimos tempos, agora com a quarentena, eu tô prestando mais um pouco de atenção, então fui anotando no meu celular algumas coisinhas que eu tava gostando bastante. Não tem muitos, porque confesso que eu não anotei desde o começo do mês, mas anotei algumas coisinhas e irei mostrar aqui. E pretendo fazer vídeos assim todos os meses, tá? Então comentem aqui embaixo se vocês querem e gostarem, e também sugestões de outros vídeos. Então vamos começar. Eu vou falar de roupas, de aplicativos, de músicas, no geral, várias coisas que eu estou gostando. Começando pelas roupas. Para quem não sabe, eu sou de Curitiba e aqui tá bem frio nesses últimos tempos. Eu amo frio, amo roupas de frio. E tem um casaco que eu comprei ano passado, da Zara, esse casaco cinza aqui. Gente, eu tô apaixonada, eu tô usando ele quase todos os dias que eu saio. Quando eu saio, né, gente, porque estamos em quarentena, então eu só não fico saindo tanto assim, igual os dias normais, tá? Pelo amor de Deus. Não venham me xingar aqui embaixo. Mas, pra ficar em casa também, eu amo, ele é super confortável, ele é quentinho e ele é esse modelo bem básico, sabe? Cinza, sem muito detalhe, só com os dois botões aqui. Ele é da Zara, eu comprei ele numa promoção, gente, de R$600 por 300 e pouco. E eu amo esse casaco, eu quero de todas as cores. Esse modelo é um modelo super coringa, ele vai vir com tudo. E se você não tem nenhum tipo de casaco, esse daqui é um ótimo investimento para ser o seu primeiro. Os casacos da Zara são muito bons, eles duram a vida inteira. E são lindos, maravilhosos. Então, esse daqui é o meu xodó agora do inverno. E não só do inverno, né? Porque aqui em Curitiba faz frio até no verão. Então, qualquer dia que esteja mais friozinho, eu amo usar ele. Continuando na onda das roupas de dias mais frios. Um sapato que eu também tô usando muito agora, esses dias que estão esfriando, que estão mais frios, agora que tá chegando o inverno também. Não sei se já chegou, enfim. São as minhas Uggs, que eu tenho duas Uggs. Eu tenho esses dois modelos de Ugg. Essa daqui foi a minha primeira, aquela mais comprida. E essa daqui é a mais curtinha. O modelo dessa daqui, mais comprida, se chama Essential Short. E dessa mais curta é a Classic Short. Elas são exatamente iguais. A única diferença é que essa daqui é mais curta e essa daqui é mais comprida. E a sola dela é meio tratorada. Olhem a diferença das solas. A única coisa que muda é isso e o tamanho. As duas eu uso muito, elas são muito confortáveis, são bem quentinhas dentro, olhem. Elas têm muito pelinho, tem de várias cores. Tem caramelo, tem cinza. A minha próxima eu quero comprar uma cinza. Só que eu quero a Classic Short, que é que assim, gente, eu vou explicar. Quando eu comprei a minha primeira Ugg, não vendia Ugg no Brasil, que essa daqui eu comprei em 2015. E eu queria a Classic Short, que é esse modelo aqui, exatamente igual, só que com a sola reta, igual da outra que eu mostrei. Só que como eu não vendia no Brasil e não vendia online, eu tive que pedir pra uma pessoa comprar pra mim. Quando a pessoa foi comprar, só tinha esse modelo, que na verdade a única coisa que muda é a sola. Mas aquela sola reta é mais confortável. Então se vocês forem comprar uma Ugg, se for a sua primeira, compre com a sola reta, que é mais confortável. Essa também é super, hiper, mega confortável, mas eu ainda prefiro com a sola reta. Mas essa daqui eu amo, eu acho ela bonita. Eu tinha planos de comprar essa com essa sola, mas não a primeira. Então não vejo tanto problema por isso, porque eu já tinha planos de comprar uma com essa sola. E sola pra mim não é uma coisa que não muda muito, né, gente? Então não liguei tanto. Essa daqui foi minha primeira Ugg, comprei em 2015. E essa, minha segunda, essa daqui eu mesmo comprei nos Estados Unidos, em Miami. E essa daqui é a versão 2, que agora a etiqueta delas mudou um pouquinho, olha. Agora é preta, atrás, na etiqueta preta, preta com escrito preto. Antes era
preto com o escrito branco. Eu confesso que eu preferia antes, na preta, né? Nas outras não mudaram o escrito, daí aparece, né, da cor da bota. Enfim, mas amo UGG, quem não tenha, compre, porque é uma delícia, vale cada centavo. Primeiro pelo conforto, segundo porque elas são super quentinhas e elas duram muito. Você cuidando delas, óbvio. Agora vamos passar para as bolsas, que eu tô numa fase de usar bolsa, gente, porque é o seguinte. Sempre que eu saía de casa, eu nunca levava bolsa porque eu não tinha. Minto. Eu até tinha, eu tenho algumas. Essa daqui é que eu tô mais usando no momento, mas eu tenho algumas outras da Zara. Não tenho nenhuma bolsa de grife ou essas mais arrumadas, sabe? De couro e tal. A maioria das bolsas que eu tenho são... Eu tenho duas da Zara, essa daqui da Kipling, uma que é tipo uma pasta, assim, de transversal, assim, sabe? Tipo messenger bag, que eu comprei muito tempo atrás na Renner, e mochila. Mas eu não gosto muito de sair no dia a dia com mochila, então não saio, até porque eu não gosto muito do estilo da mochila e tamanho. Também acho muito grande, eu não preciso de tanto tamanho assim pro dia a dia. Então, eu gosto de usar bolsas, mas essa daqui, eu comprei ela em 2018, na Argentina, no Duty Free do Porto Iguaçu. E, gente, ela é muito boa, é Kipling, né? Então é super resistente, ela tem bastante divisórias. Só que eu não usava tanto ela por causa do modelo, que eu achava muito esportivo. Então, dependendo do look que eu tava, eu achava que não combinava muito e também eu não tava tão acostumado com usar bolsa. Mas agora, esses últimos dias, eu tô prezando muito pela praticidade e não sei se o estilo de roupa que eu usei mudou, mas eu tô conseguindo usar bem mais ela e algumas outras que eu tenho, a última que eu tava usando é a amarela, não vou mostrar ela aqui porque a que eu mais uso é essa, né? Então, como um favorito de mês, eu vou mostrar apenas essa. Eu comprei, eu acho que eu paguei... Não lembro quanto, mas convertendo deu uns 300 e poucos reais, se eu não me engano, 200 e pouquinho. E uma coisa que eu gosto dela, gente, é que ela tem essa alça aqui, que você pode usar como bolsa aqui no ombro, ou, né, aumentar a alça aqui, que ela fica mais compridinha, que você consegue usar na altura do quadril, ou assim, em crossbody. E também, gente, o melhor de tudo é que eu consigo tirar essa alça aqui da bolsa. E ela pode virar uma nécessaire, sei lá, caso eu queira viajar, eu posso usar isso como uma nécessaire para pagar alguma coisa. E ela tem aqui atrás mais duas alças, estão vendo? Que ela vira uma pochete, gente. Olhem que demais. Ela vira uma pochete que você pode usar tanto aqui, né, na cintura, como dessas maneiras mais modernas agora que estão usando pochete assim, ou aqui. Daí, óbvio, você tem que ajustar ela, porque aqui ela tá muito curta a alça dela, que é ajustável aqui, né? Tem um ajuste. Mas eu amo isso, eu acho muito prático e muito versátil, porque você consegue usar de várias formas. Também o material dela, né? Quem tem mochila da Kipling sabe que é um material super resistente, impermeável. Então eu gosto dela. Eu quero comprar mais bolsas, só que eu quero comprar de couro mesmo, pra usar no dia a dia. Mas enquanto não compro, essa daqui consegue me ajudar bastante nas minhas saídas. Por mais que ela seja pequenininha, pra mim esse tamanho assim, menorzinho, eu acho ideal, porque eu não levo tanta coisa assim e ela cabe todas as coisas que eu preciso. Então pra mim esse tamanho, esse modelo tá ok. Aproveitando que eu tô falando de bolsas, acessórios, sapatos, eu vou falar de uma combinação de look que eu tô amando, que é usar, inclusive com esse casaco meu que eu mostrei, que é um look todo preto com um casaco. Então pensa, gente, eu tô com um look todo preto. Eu coloco essa bolsa aqui, esse casaco cinza por cima ou no ombro e uma UGG. Para os dias de frio, mais estiloso, mais confortável que isso, impossível. Então eu tô amando. Eu quero comprar mais looks pretos e mais casacos, né, de outras cores, pra fazer essas sobreposições, não só casacos, mas jaquetas, enfim, pra fazer essas sobreposições de peças, que eu acho maravilhoso agora pro inverno.
Eu sei que tem vários lugares do Brasil que não tem porquê mesmo no inverno você usar um casacão desse ou uma UGG, porque não fica tão frio em alguns lugares. Mas esse look, gente, eu acho maravilhoso, tanto pra usar no Brasil em lugares mais frios, quanto pra usar, caso você vá viajar, né? Agora na pandemia ninguém tá viajando. Mas depois fica essa inspiração aí pra vocês, que é um look clássico e eu acho chiquérrimo. Um look todo preto, só com um casaco ou uma jaqueta por cima de alguma outra cor, ou preto mesmo, né? Maravilhoso, estou amando. Esse vídeo tá bem focado no inverno, né? Os meus itens favoritos do mês de maio. E eu amo usar cor no inverno. Em dias mais frios, dias nublados, geralmente as pessoas costumam sair mais com preto, cinza, essas cores assim mais neutras. Eu também adoro, mas eu também amo usar uma cor super chamativa. Por exemplo, um dia que tá nublado, você sair usando uma cor mais alegre, eu acho que alegra o dia, anima. E eu tô numa vibe muito laranja neon. Eu amo, não só laranja neon, mas vocês sabem que eu amo neon. E a minha cor do momento é o laranja, então se misturar laranja com neon, gente, eu tô amando. Inclusive, eu comprei esse gorro aqui. Eu nem usei ainda, ele tá com a etiqueta, mas eu vou pôr ele aqui na minha lista do amor do mês de maio. Porque eu sei que eu vou usar muito esse gorro e eu comprei um tênis. Na verdade, eu comprei esse gorro, gente, porque eu comprei um tênis laranja neon, que na verdade ele não chegou ainda. Hoje é dia 4 de junho, ele vai chegar amanhã, no dia 5 de junho. Então não vou mostrar ele aqui pra vocês, mas no Insta vocês vão ver. Se você não me segue, me siga lá pra vocês ficarem por dentro de tudo. Mas eu comprei esse gorro justamente por causa do tênis, que é dessa cor, ele é bem chamativo. Vou pôr ele aqui pra vocês verem. Olhem que maravilhoso. Eu quero comprar um look todo neon. O tênis e o gorro eu já tenho, só falta a camiseta e a calça. Imaginem, gente, eu com o look todo laranja neon e colocar esse casaco. Vai ser assim, de matar. E também, caso você não goste, né, de uma coisa toda neon, você pode comprar uma peça só desse gorro. Eu comprei ele na Renner, no desconto. De 39 ficou por 27, tinha esse laranja neon e o amarelo. Eu quero o amarelo também. Mas como eu tô na fase do laranja, resolvi pegar o laranja. E eu garanto que eu vou usar muito, principalmente agora no inverno, pra alegrar as minhas produções mais invernais. Fugindo agora completamente de moda, eu vou falar de uma música que eu tô viciado nesses últimos tempos, do The Weeknd, que se chama Blinding Lights. Eu tô viciadíssimo nessa música. Eu vou pôr um pedacinho pra vocês ouvirem. Essa música do The Weeknd, eu tô super viciado. Eu não lembro onde que eu descobri ela, se foi no TikTok ou se foi em algum vídeo que eu vi de alguém, stories, enfim. Mas tô viciadíssimo nessa música, eu tô amando. E então baixem lá no Spotify ou na plataforma que vocês usam para escutar música, que vale super a pena. Eu amo, ela é viciante, vocês vão querer ouvir o dia inteiro, todos os dias. Igual eu. E me contem também depois se vocês gostaram. E aproveitando essa onda tecnológica, eu até já meio que falei aqui um pouquinho do TikTok, que é um aplicativo que eu tô viciado. Eu sempre tive TikTok, tá? Eu tenho desde o começo de 2019, finalzinho de 2018, que eu posto vídeos lá. Mas agora tá todo mundo falando com a quarentena, todo mundo veio pro TikTok. Antes, até quem falava mal, agora tá no TikTok também. Mas eu tô viciada, eu tô postando mais do que nunca lá, gravando vários vídeos. Então, não podia deixar de falar aqui desse app que faz a gente perder a noção do tempo. Você entra, acha que passou 5 segundos, mas passou 5 horas, porque é muito legal os vídeos. A criatividade não tem só vídeo de comédia, muita gente acha que é só vídeo de comédia. Não, tem tutorial de tudo, de maquiagem, tem receitas, tem dancinhas, tem moda, tem um pouco de tudo lá no app. As pessoas são muito criativas, então baixem, me sigam lá, que eu sempre posto um pouco de tudo. Meu usuário é Gabriel Tuoto, tudo junto. E tá aqui no link, aqui no box de informações, o link de todas as minhas redes sociais, inclusive do TikTok,
pra vocês me acompanharem por lá também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qual desses itens que eu mostrei vocês mais gostaram. Quais os seus itens favoritos que você tá mais usando, tanto de roupa quanto de música. Me contem tudo aqui embaixo que eu quero saber. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, me manda, que eu sempre gravo e respondo todos os comentários aqui embaixo. Um beijo, tchau e até a próxima.